Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço a Deus por estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, porque muitos desejariam estar em nosso lugar, ministrando a palavra excelente, palavra essa que nos conduz à salvação, palavra essa que foi trazida pelo próprio Jesus, o Evangelho do Reino de Deus. Agradeço a todos os pastores pela oportunidade a qual me concederam. E sem perca de tempo, pegue a espada do Espírito, a palavra de Deus, e abram no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, seu verso 8. Apenas esse versículo 8 está escrito: Ora, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Repita comigo: Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amados em Cristo Jesus, podem tomar os seus assentos, aplaudindo o Senhor Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, nação eleita, hoje aqui nós nos deparamos com a história do jovem Estevão. Vejo que muitos hoje são jovens, homens, mulheres, que têm o seu físico muito trincado e estão saudáveis e são formosos aos olhos. Havia esse certo jovem chamado Estevão. Ele era diferente dos demais que habitavam ali na sociedade. Ele não se assentava nas rodas dos escarnecedores. Ele não tinha um convívio muito chegado a pessoas, a pagãos, aqueles que não professavam a fé no judaísmo e nem no cristianismo. A Bíblia relata que ele era cheio do Espírito de Deus. E para ser cheio do Espírito de Deus, tinha que deixar suas práticas judaizantes, porque aqui nos encontramos no capítulo 8 de Atos, o início da igreja. Aconteceu que certa vez, os apóstolos, Pedro, Tiago, João e os demais, estavam no templo orando incessantemente, se dedicando ao ministério da oração e também ao ministério da palavra. Aconteceu que surgiu um negócio, que as viúvas dos gregos estavam descendo desprezadas no ministério cotidiano, no ministério do dia a dia. Então eles acharam isso injusto, mas os apóstolos disseram: não seja caso a nós, que deixamos nossa oração constantemente e o nosso ministério de intercessão e também da palavra, porque eles sabiam a importância da oração. Eles sabiam que Deus
entregava-lhe os dons espirituais e o seu poder, a sua graça para resistir o dia mau através da oração. Porque a oração é um diálogo com Deus. A oração é comunhão com Deus. É como um pai que conversa com o seu filho diariamente e tem aquelas conversas, tem aquela interação. Qual o pai ou mãe que não gosta de interação com o seu filho? Então ele sabia da importância da oração, sabia que somente através da oração eles poderiam ter comunhão com Deus e que eles poderiam ser cheios do Espírito Santo. Então você, amado ou amada, que está me ouvindo, se quiseres ser cheio do Espírito Santo de Deus, aí está o ensinamento dos apóstolos: orar insistentemente para que o Espírito Santo de Deus venha até você e habite em você, que deve ser templo e morada do Espírito Santo. Eles eram verdadeiros homens e mulheres de oração. Eram dedicados ao ministério também da palavra. Dia após dia estavam fincados com o rosto nos livros, nas Santas Escrituras, estudando toda a lei de Deus, estudando toda a história do judaísmo, estudando os heróis da fé que existiram no Velho Testamento, para que assim eles fossem repletos de sabedoria e para que assim, cheios de sabedoria, pudessem anunciar o poder e a excelência da grandeza do Senhor dos Exércitos. E Estevão era cheio do Espírito de Deus. Logo entendemos que ele era repleto de oração. Ele era homem, era jovem, dedicado constantemente em uma vida de oração, que é comunhão com Deus. E por ele ser esse jovem tão voltado para a oração, Deus concede o Espírito Santo a ele. Porque aquele que vive em oração, ele não vive no pecado. Porque aquele que vive no pecado é porque não vive em oração. As duas coisas não se misturam, são opostas uma da outra. Se vive no pecado é porque está sem oração, mas se vive numa vida constante de oração, o pecado não permanece em vós. Quem permanece em vocês é aquele que é santo, o Espírito Santo de Deus. Porque através da sua oração você será santificado, através do seu jejum será santificado. Então o Espírito de Deus implantará os seus mandamentos no seu entendimento e escreverá na tábua do seu coração as leis de Deus, para que você não peque contra ele. Antes você vai ter prazer em fugir do pecado, fugir do mal. Então agora você estará na santificação e o Espírito de Deus estará em todo o teu ser. Assim como o jovem Estevão era cheio de fé, era cheio de graça, era cheio de poder, e entre o povo fazia prodígios e grandes milagres e maravilhas. Aconteceu que os apóstolos, nessa vida de oração e estudo da palavra, sobreveio ali um problema, que era as viúvas dos gregos, do povo que não tinha a atenção adequada pelos apóstolos. Elas eram desprezadas no ministério cotidiano da igreja. Então os apóstolos, sabendo de toda a importância de leitura da palavra e sabendo da importância e comunhão que a oração traz a nós, a todos nós, eles não quiseram abandonar. Antes, levantou-se um e disse para que o povo trouxesse perante ele 7 homens esses que se tornariam obreiros, mas que eles fossem cheios do Espírito de Deus e de bom testemunho a todos. Então a multidão elegeram 7. Dentre eles estavam Prócoro e também outros. E havia um em especial, a qual nós trataremos desse jovem
O nome dele é Estevão. Estevão, diante da sociedade, ele era temente ao Senhor, professava a fé em Cristo Jesus, era cheio do Espírito Santo, tinha um bom testemunho diante os olhos do povo. Era um homem cheio de fé, poder, e através do Espírito que havia nele, ele fazia prodígios, milagres e maravilhas. Observe, amado, que um passado não muito distante dos dias de Estevão, quando Jesus ainda não tinha subido aos céus, ele concede dons aos seus discípulos. Disse para que eles pregassem o evangelho a Samaria, a Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. E Jesus deu autoridade a eles para que eles expulsassem os demônios, para que quando colocassem a mão sobre os enfermos, os curariam. E pelas mãos deles fariam prodígios, milagres e maravilhas. Porque quem autorizou foi o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então assim eles fizeram, fazendo manifestar em toda a terra, por onde ele passava, as grandezas de Deus, o poder de Deus. E manifestaram também que Jesus era o Messias prometido. Porque se bem sabem da história dos profetas anteriores a Cristo Jesus, todos falaram daquele que havia de vir no futuro, o libertador, o redentor, o salvador da humanidade, o Messias Hamashia. E se cumpriu-se isso quando Jesus veio à terra, nascido de uma virgem, que implantada foi no ventre de Maria através do Espírito Santo, e que na sua infância e adolescência ele era repleto de sabedoria, tal sabedoria que ele ensinava para os sacerdotes no templo, porque a sabedoria dele não era terrena. Eles diziam, tudo que nós falamos ele sabe, mas tudo que ele fala nós não sabemos de nada, porque há revelações, a sabedoria, a ousadia no falar, e sua inteligência não era terrena, não era da horizontal, pelo contrário, ela vinha dos céus, descia diretamente do trono de Deus. O próprio Deus concedia a Jesus a imensa sabedoria a qual ele tinha. Ele estava totalmente ligado ao Senhor Deus. Porque João, quando escreve seu evangelho no seu capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. E ele era o Verbo, ele era o próprio Deus. Agora esse Deus encarnou-se, aniquilou-se a sua forma divina e se fez carne e habitou entre os homens. Então observe que agora o Espírito que estava em Jesus passou-se aos apóstolos e fizeram tão grandes sinais e maravilhas que o nome de Deus dos exércitos foi exaltado, e manifestando assim o poder de Deus na terra. O evangelho do reino de Deus, pregado pelo próprio Jesus, foi confirmado através dos prodígios. Foi confirmado, liga a lâmpada. Obrigado. Foi confirmado através dos milagres que Jesus e os apóstolos faziam. Tudo que Jesus pregavam, nada eles entendiam. Era uma doutrina totalmente diferenciada do que eles haviam recebido em toda a sua vida. Falava de coisas miraculosas, coisas transcendentes, coisas que ninguém imaginaria e coisas que ninguém tinha interpretação. E Jesus explicava das coisas que pertenciam ao reino de Deus.
Então, através do poder que Jesus tinha e manifestou a todos, e através do poder concedido aos apóstolos, ele foi considerado como o Messias. Ele foi visto como o Messias que foi prometido pelos profetas. Agora ele está em carne na terra. E todos creem que ele é o Filho de Deus, através dos milagres que eles, tanto Jesus como seus discípulos, faziam aos olhos do povo. Então, certa vez, Jesus, ministrando a palavra, disse que o Evangelho do Reino de Deus agora é manifesto a todos na terra. E através das maravilhas que Jesus fazia, isso era confirmado. Certa vez, Jesus, quebrando a lei da gravidade, se põe sobre as águas e começa a andar. Nenhum homem no passado foi capaz de fazer tal feito, e nenhum homem no futuro, a não ser Pedro, foi capaz de andar sobre as águas. Ele, certa vez, no Monte da Transfiguração, ele quebra novamente a lei da gravidade. Ele começa a flutuar. Logo, os seus discípulos, Tiago, Pedro e João, se prostram de joelhos, atemorizados por tal feito que eles nunca tinham visto em sua vida. E logo a sua estrutura molecular de Jesus, todo o seu corpo começa a ser transformado. Ele mostra quem verdadeiramente ele é. A sua pele já não é mais carne, mas agora ela é resplandecente, feito o sol. E um clarão tão grande que os discípulos não suportavam olhar para Jesus aos ares. Ele mostrava quem verdadeiramente ele era. Ele era Deus. Então Jesus, através do seu ministério aqui na terra, ele mostrou que era o verdadeiro Messias prometido pelos profetas. Então aconteceu que Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. E no monte, ele fala aos seus discípulos e a todos quantos estão ali para que permanecessem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. E sendo revestido de poder, o Espírito Santo viria sobre eles, e eles pregariam o Evangelho ousadamente a todas as nações, e faria os milagres que Jesus fez. Porque a palavra dele diz que aquele que crê em mim e me obedecer, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que elas. Outra vez ele diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Deus quer derramar nessa noite o poder do Espírito Santo. Ele quer conceder o penhor, o selo, que é a garantia da vida eterna, e confirmação de todo o poder de Deus através do Espírito Santo. Ele quer derramar sobre vós, mas ele procura jovens, homens, mulheres, que são como Estevão, que tenham fé e que também tenham um testemunho aparente às pessoas, de homem e mulher de Deus. Homens e mulheres que não se conformam com essa vida. Homens que não se dão às suas prostituições. Homens que não têm prazer no pecado, que fogem do pecado. A esses, Deus quer manifestar tão grandes sinais e maravilhas que nessa nação haverá um avivamento. Que nessa noite Deus possa pegar ao menos meia dúzia de jovens aqui e implante neles o seu Santo Espírito, para que através desses homens e mulheres pregue ousadamente
as palavras de vida eterna. Tão belas palavras e tão ousadas e sábias que nenhum teólogo, que nem filósofos e conhecimentos seculares são capazes de detê-los. Antes, aniquilando todas as hostes espirituais da maldade, todas as heresias que são implantadas nas escolas de teologia. Espírito Santo esse que estava em Jesus, que quando na sua meninice ele estava de frente àqueles estudiosos da palavra, conhecedores das leis e das histórias e manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento e de todos os ensinamentos, mas que aí a tudo quanto Jesus falava, eles não sabiam, porque o que estava em Jesus era maior que toda a sabedoria humana, era maior que os 4 anos que eles passam nas escolas de teologia. A própria sabedoria que Jesus tinha era dada por Deus, o professor dos professores, aquele que retém toda a inteligência, toda a ousadia, toda a sabedoria do universo e implantada em Jesus. Que Deus possa pegar jovens, homens e mulheres nessa noite e implanta essa sabedoria através do Espírito Santo e através dos prodígios e milagres que Deus pode conceder a vocês. O nome dele seja glorificado aqui nessa terra. Somente quem crê nisso, adore ao Senhor dos Exércitos. Amados em Cristo Jesus, está acontecendo um fenômeno em nosso meio. Isso não é de agora. Isso vem desde o Antigo Testamento, desde a idolatria de Israel, quando deixaram de adorar a Yahvé, a Jeová, aquele que é 3 vezes santo, para se prostrar ante a outros deuses. Deuses esses, feitos pelas suas próprias mãos. Assim como eles hoje, muitos têm adorado a ídolos, têm criado um Deus conforme a sua imaginação, para saciar suas vontades, saciar os seus desejos. Deuses esses, prostituição, vícios. Deuses esses, músicas seculares. Os deuses das drogas, do roubo. Eles tomam esses ídolos para si. Eles o amam o pecado. Então acontece que o Espírito de Deus está se ausentando. Assim como se ausentou nos tempos de Eli, a arca, que era a representação de Deus no meio do povo de Israel. Deus nos dias de hoje está ausentando o seu Santo Espírito. Já não vemos mais milagres, já não vemos mais prodígios, já não vemos ressurreição de mortos, já não vemos curas extraordinárias, curas de pessoas que a ciência já tem como condenadas, impossíveis de serem curadas, lançadas à morte. Já o Espírito de Deus está se ausentando dos profetas, da geração do amanhã, da geração eleita. Já o dom de línguas está sendo escasso, o dom de curas está sendo escasso. As visões de anjos estão sendo escassas de nosso meio. As visões do trono e da majestade de Deus estão sendo esvanecidas do nosso meio. Já não vemos mais interpretações de língua no meio pentecostal. Já não vemos mais o dom da palavra. Palavras essas que faziam o fogo descer na igreja e homens e mulheres saltarem cheios do Espírito de Deus. Esse fenômeno acontece por causa dos ídolos que o povo hoje em dia ajunta para si. Os ídolos que me refiro são os deuses esses pecados. Pecados, como já mencionei, da prostituição. Pecados, deuses da mentira. Ajuntam para si, tomam para si.
E o Espírito Santo não pactua com o pecado. Antes, ele se retira. Observe o que aconteceu nos tempos de Eli. Eli, sacerdote, tinha 2 filhos. Naquele tempo, a arca já existia. A arca era a representação do Deus vivo. A arca ficava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, no lugar específico para ela ficar no templo. Hoje é o púlpito da igreja. Os sacerdotes são os pastores. Aconteceu que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pecavam dentro do templo de Deus. Traziam mulheres para ali e ali se prostituía com elas, se desonrando a seu próprio corpo, desonrando a patente, o status de sacerdote, que era visto por todos como homem de Deus. Desonrava ao Senhor dos Exércitos dentro de seu templo. E ele, fazendo vista grossa a isso, não os repreendeu. Ele sabia do pecado de seus filhos. Toda a população sabia. E quando falavam a Eli, ele fazia vista grossa. Não se importava, não os repreendia. Aconteceu que certa vez Deus, tão ofendido que ele estava, fala a Samuel que ele se ausentaria do meio do povo. Porque além do povo estar pecando contra ele, além dos sacerdotes estarem pecando, se prostituindo dentro do templo de Deus, eles queriam um rei, um nome, homem esse que eles pudessem vê-lo, que pudessem admirá-lo. Nessa interpretação eles estavam dizendo: nós não queremos mais Deus como nosso rei. Agora queremos um rei que possamos vê-lo, que possa estar ante a nós. E a palavra de Deus diz que a minha glória eu não divido com ninguém. E aconteceu que ele falou a Samuel que ele se exaltaria daquele povo. Ele falou mais, que o povo quer um rei, eu darei um rei para eles, mas eu mesmo não vou permanecer no meio deles. Eu me ausentarei da presença deles. Então assim foi. Deus levanta um rei para estar ante ao povo, para guiar aquele povo. E Deus promove uma guerra. O exército de Israel começa a batalhar com o exército inimigo. Eles trazem a arca para aquela guerra, que era a representação que Deus estaria naquele meio. Eles estavam em mente com a sua vitória garantida. Eles pensavam que Deus ia entregar a cabeça dos seus inimigos e iria levá-los são e salvos para a sua casa. Eles estavam confiantes da vitória. Mas ao contrário do seu pensamento, Deus não os ajudou. Antes permitiu que o exército inimigo derrotasse o exército de Israel. E então, derrotando o exército de Israel, eles tomam a arca e levam ela embora. Sobra um homem vivo do exército. Quando ele chega ante Eli, o sacerdote, ele diz: seus filhos morreram. Diz mais: todo o nosso exército foi assolado e destruído pelo exército inimigo. Observe que nesse momento o pai dele, daqueles sacerdotes que haviam morrido na guerra, estava aflito. Porque qual pai não iria se incomodar, se abalar com a morte do seu filho numa guerra? Então ele estava ali entristecido. Mas quando ele ouve da boca daquele soldado que a arca de Deus foi levada embora, ele cai da cadeira. E quando ele cai da cadeira, ele morre. Quando a mulher de um dos filhos do sacerdote Eli ouve também que a arca de Deus foi levada embora,
ela imediatamente entrou em um trabalho de parto. Ela deu à luz, e quando deu à luz, ela veio a falecer. E antes dela morrer, ela disse: "E acabou." Ela colocou "e acabou" um nome no seu filho, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." A arca representava a presença de Deus. A arca representava a excelência de Deus. Deus era quem dava todas as vitórias. Quando os exércitos de Israel iriam à peleja, era Deus que proveu no deserto o maná para que o povo no Egito, no deserto, o povo de Moisés não perecesse de fome. Foi Deus que fez através de Moisés as águas se fenderem para que o povo passasse. Foi Deus que levantou homens e mulheres naquela terra do Antigo Testamento que glorificaram o seu nome através dos seus prodígios e suas maravilhas. A arca representava que Deus estava ali e que nada faltaria àquele povo. E então o sacerdote Eli, quanto a sua nora, quando ouviram falar que Deus tinha sido levado, eles morreram. Morreram pela falta de Deus. Observe, amados, que somente aqueles que sentiram a presença de Deus, aqueles homens, mulheres, que um dia foram cheios do Espírito Santo, que um dia pularam de alegria, que tiveram a alegria da salvação, eles sabem quão magnífico é ter a presença de Deus dentro de si. Só eles sabem falar quão é excelente ter a presença de Deus. Somente eles sabem dizer quão grande é a paixão e o amor que eles sentem em fazer a obra de Deus, em entoar louvores a Deus, em pregar a palavra de Deus. Só esses que tiveram o Espírito Santo de Deus, esses sabem a alegria. E observe que a alegria de Israel foi tomada, a arca foi levada. Então imediatamente veio uma angústia tão grande sobre o coração de Eli que ele morreu. Tão grande foi a aflição que veio sobre a nora de Eli que ela veio a falecer. Nos dias de hoje, muitos estão mortos. Morreram porque se deram a seus deuses, se deram aos seus pecados e perderam a presença de Deus. Perderam aquele desejo, o coração ardente em fazer a vontade de Deus. Se encontram mortos espiritualmente nosso meio, porque se adentraram a pecados imundos e então o Espírito Santo se ausentou deles. Você é a arca nos dias atuais. A presença de Deus é o Espírito Santo. Se você se encontra em um mundo em pecado, o Espírito Santo não habita em você. Então assim tu não terá a alegria da salvação. Se tornará como Davi. Torna-me da alegria da salvação. Estão sem a alegria da salvação. Estão a alegria de entoar louvores a Deus. Estão sem a alegria de fazer obra para Deus. Estão sem a alegria em ler a palavra. Estão sem a alegria de orar e ter comunhão com Deus. Vem à igreja apenas para cumprir o dia de culto. Apenas para vir em liturgias. Estão nas missas evangélicas. Não estão fazendo nada mais do que idolatrar a um Deus que eles não conhecem. Pecados no altar de Deus. Baal erigido no altar de Deus. Adorando não ao Senhor dos Exércitos, mas adorando a um Deus, a um ídolo que eles levantaram para si, conforme as suas próprias concupiscências. Então o Espírito de Deus se ausentou. Observe que a nora de Eli, antes de morrer, disse: "E acabou."
E acabou, colocou esse nome em seu filho, dizendo: foi-se a glória de Israel, foi-se o Deus vivo. Deus foi embora da nossa presença, não teremos mais Ele aqui. E morreu angustiado, com o coração aflito, porque a presença dele foi embora. Mas Deus procura homens e mulheres como Estevão, que tenham bons testemunhos, que queiram verdadeiramente fazer a sua obra, que queiram verdadeiramente nascer da água e do Espírito, não guiada pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria, e nem tampouco pelos conhecimentos seculares desse mundo. Querem ser guiados pela vontade de Deus. Quem dera Deus levantasse meia dúzia de homens e mulheres, jovens aqui, que amassem a Deus, que através de sua vida pudessem glorificar a Deus na face dessa terra, e através dos prodígios, milagres e maravilhas, o nome de Deus fosse exaltado no meio de todos. Porque observe que Estevão era cheio de graça e poder e Espírito Santo, fazia grandes sinais e prodígios, maravilhas entre o povo. Ele não fazia só entre os cristãos, ele não fazia só entre os seus, mas ele fazia entre o povo. Que Deus possa derramar o Espírito dele sobre todos vocês, e que esse Espírito implante em vocês dons conforme cada necessidade a qual ele escolheu, para que o povo entenda que só Deus pode salvar, que só Deus pode dar dons, que só Deus pode nos levar para o reino do seu amor. Observe que Deus não se submeteu a ser a segunda opção nos tempos de Eli. Eles queriam um rei, Deus deu um rei para eles. Deus não se submeteu a ser a segunda opção. Deus não queria mendigar a glória de ninguém. Deus não queria mendigar o culto de ninguém. Deus não queria mendigar o louvor de ninguém. Deus foi embora, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E quem dera nessa noite Ele possa levantar homens que o adorem acima de tudo. Homens como Abraão, que porque amava o seu filho, mas não negou a ele ao Senhor dos Exércitos. Antes sacrificaria o seu filho Isaque por amor a Deus. Abraão amava o seu filho, mas amava mais a Deus sobre todas as coisas. Que nessa noite Deus possa levantar jovens que amam a Deus mais que todo o pecado que possa existir, mais que toda a riqueza dessa terra, mais que toda a luxúria dessa terra. Homens que são devotos de Deus, que fazem tudo para a glória de Deus, e que são capazes de entregar-se a si mesmo, a ser crucificado por amor a esse Deus. Quem crê que Deus pode levantar jovens no dia de hoje, glorifique ao Senhor dos Exércitos, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Ele possa manifestar ainda o seu poder no nosso meio. É isso que Deus procura. Homens e mulheres que não se conformam com esse mundo, que não se conformam com esse século, que não se entram nas heresias, que fogem do pecado e que denunciam o pecado, como Davi. Vendo seus irmãos Davi que os seus irmãos faziam coisas más aos seus olhos e aos olhos de seu pai, que ele denunciou o seu pecado. Por isso que ele era mais honrado, era mais amado e era mais admirado de seu pai. É assim que Deus procura jovens nesses dias, que não suportam o pecado, que denunciam o pecado e que pregam contra as heresias dos falsos profetas que estão sendo levantados no dia de hoje. Você pode ser esse jovem. Basta querer, basta clamar a presença de Deus, basta se
se colocar diante ao altar de Deus e pedir a Ele que venha sobre ti, para que você esteja em livros de Hebreus, que se refere tanto a homens como a mulheres, dizendo: homens, que essa terra não é digna deles terem pisado. Então louvaremos ao Senhor Deus porque Ele é lindo, porque Ele é belo, porque Ele ainda pode levantar homens nessa terra que através de sua vida pode influenciar gerações, e através do prodígio maravilhas que Deus pode conceder através do seu Santo Espírito, pode levar muitas pessoas ao cativeiro da excelência do Evangelho e adorarem a Deus em espírito e em verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre.